Se você vai comprar um kitzinho no AliExpress, tem algumas coisas que eu tenho que te dizer. Bom, então já fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês os pontos positivos e negativos de estar comprando seu kitzinho e alguns cuidados que você deve tomar na hora de efetuar a sua montagem. E aí galera do Cutucando Hardwares, beleza? Aqui quem fala é o Gohan, do Cutucando Hardwares. E bom, é fato que nos últimos tempos os kitzinhos do AliExpress ganharam bastante ênfase por ter uma performance muito legal e por ter um preço com bastante custo-benefício. Se a gente for comparar os processadores vendidos no mercado atuais, incluindo o valor de placa-mãe e memória, a gente consegue comprar um kit inteiro somente com o valor de um processador vendido aqui no Brasil. E isso é muito mind-blowing e é muito interessante porque permite a gente estar montando excelentes máquinas gamers com excelentes desempenhos sem gastar muito dinheiro. Mas também calma lá que não é só maravilhas e tem alguns cuidados que vocês devem tomar em relação aos seus kitzinhos. Primeiro de tudo é que esses kitzinhos que são vendidos no AliExpress não acompanham placa de vídeo integrada. Então no caso a gente vai ter que estar selecionando uma placa de vídeo dedicada também para estar rodando com o processador. Isso significa que quando a gente comprar o kit, tiver a fonte ou armazenamento, que a gente ligar ele, se a gente não tiver uma placa de vídeo dedicada, o computador não vai apresentar nenhuma imagem e a gente vai ter a sensação de que ele nem está ligado, apesar de todas as ventoinhas estarem girando. Então é um ponto muito importante, você tem que estar ciente, é que você vai precisar sim de estar comprando uma placa de vídeo, porque senão não vai funcionar. Outro ponto muito interessante é que nesses kitzinhos vendidos do AliExpress não vem a bateria, qual é utilizada para salvar as configurações da BIOS. Com isso, todas as configurações que a gente fizer lá no setup antes de estar inicializando o nosso tempo operacional, nada disso vai ficar salvo. Então a gente não vai ter a hora salva, configuração de overclock, de time, de latência das memórias, tudo isso vai ser resetado toda vez que a gente desligar o computador da tomada e ligar de novo. Então vamos lá, agora a gente vai na área de trabalho, eu vou simular para vocês o passo a passo que vocês devem estar fazendo quando vocês forem estar comprando o seu primeiro kitzinho. Vamos lá, aqui a gente tem a planilha da Descomplicando, que eu sempre disponibilizo para vocês, as peças que eu recomendo, supondo que você queira comprar esse kit aqui. Vai, selecionou o kit lá do AliExpress, encontrou, deu uma olhadinha no anúncio, gostou do preço, falou, cara, o preço tá filé, o desempenho é legal, cabe no meu orçamento, vou comprar. Você viu a placa-mãe, gostou da construção dela, viu que a quantidade de memória é o suficiente para você estar utilizando, aproveita aqui na hora de comprar, porque nos kits a memória ela sai bem mais em conta do que comprando avulsa. Apesar dela não ser cara, as memórias aqui no AliExpress, comprando em kit elas acabam saindo mais em conta ainda. Então tenta comprar um kit com a quantidade de memória que você já quer estar utilizando depois, para você não ter tantas dores de cabeça. E também conta a quantidade de slots que tem na placa-mãe. Aqui nesse caso a gente tem 4 slots de memória e 4 pentes de memória. Se a gente quisesse aumentar aqui, teríamos que trocar todos esses pentes para poder colocar pentes com densidades, com tamanhos, com quantidade de memórias maiores, né? Ou então a gente poderia estar trocando de um modelo de placa-mãe por uma quantidade maior de slots, mas 4 slots é uma quantia bem grande se a gente for olhar o que a gente tem de placa-mãe no mercado brasileiro. Vamos então, supondo que a gente gostou desse kit, a gente vai comprar esse kit aqui, simplesmente compra a fonte aqui no Brasil, gabinete, SSD, placa de vídeo e fica esperando chegar? Não senhor, tem mais algumas coisas que você tem que comprar. Outra coisa que você vai precisar também de estar comprando é um CPU cooler. No caso desses kitzinhos não acompanham nenhum. Aqui eu tenho um kit da Intel e a gente tem um CPU cooler redondinho que é o famoso Cooler Box. Esse cooler aqui vem todos os processadores da Intel que são vendidos novos. Então por ser kitzinhos que usam peças remanufaturadas, peças de alguns anos atrás que eram utilizadas em larga escala por empresas e escritórios e tudo mais, não acompanha o CPU Cooler Box, então a gente tem que comprar um cooler à parte. E um ponto muito importante na hora de selecionar o cooler é a gente selecionar um cooler que vai dar conta do nosso processador. No caso desse anúncio a gente tem um Xeon E5-2689, que é o processador que tem um TDP de 115 watts. TDP é uma escala de medida que a gente usa para descobrir qual que vai ser a dissipação térmica do processador com base no seu consumo energético. Então, por exemplo, ele consome uma certa carga e ele vai gerar um valor de TDP. No caso, esse daqui é 115 watts. E para vocês terem uma ideia, tem processadores aí de menos de 40, né, que são muito econômicos na verdade. Então, estando entre 65 e 95 é o mais comum que a gente encontra. Então processadores com mais de 95 watts já são um pouquinho mais gulosos e com menos de 95 watts está dentro da margem, beleza? Então nesse carinha aqui a gente já teria que estar selecionando um coolerzinho bem parrudo. Tem outros canais e diversos vídeos aí no YouTube sobre recomendação de coolers, recomendo vocês darem uma olhada antes de estar comprando um cooler para o seu kit. Pronto, já comprei o cooler, agora eu posso montar, Gohan? Não senhor, que ainda tem mais uma coisa. Se a gente olhar aqui na placa-mãe tem um espaço para ser preenchido redondinho na qual não encontra nada. E aqui é onde fica a bateria CR
2032. Essa bateriazinha é a bateria onde salva todas as configurações da BIOS, todas as modificações que a gente faz lá naquele setor antes de inicializar o sistema operacional. Ou seja, tem um setor separado do sistema operacional na qual todas as configurações que a gente faz ficam salvas, mesmo sem HD, mesmo sem SSD, mas fica salva nessa bateriazinha. Por isso é muito importante da gente estar utilizando uma bateria CR2032. Se a gente olhar, não vem aqui. E a gente fala, mano, por que não vem, cara? Parece um bagulho tão simplesinho. E de fato, é um negocinho bem simplesinho, barato, cara. A gente consegue ver na Magazine Luiza aqui, ó. Esse blister com 5 unidades sai por menos de 10 reais. Ou seja, menos de 2 reais cada uma. É bem baratinha mesmo. Mas tem problemas de desembaraço aduaneiro. Os transportes aéreos, né, da forma que os envios são enviados do AliExpress, não permitem o encargo dessas baterias CR2032. Entra como se fossem produtos de risco, sabe? Então, por alguma razão, não é permitido no voo. Se alguém souber por que não pode, comenta aí abaixo. Alguém que mande de aviação. Mas enfim, não é permitido no processo de entrega, né, da mercadoria do país de origem para cá. Então vai chegar sem a bateria. E sem a bateria, todas as configurações que você fizer na BIOS, que eu vou passar algumas para vocês, que é muito importante fazer nesses kitzinhos, não vão ficar salvas, incluindo a hora. E tem que condensar para vocês também que existem mesmo até alguns kits que não chegam nem a ligar se não estiver utilizando a bateria. E tem alguns kits que não chegam nem a ligar se não estiver utilizando a bateria CR2032. Então, dito isso, você compra essa bateriazinha, compra o cooler, compra o kit. Depois que chegar tudo, você chega na sua casa para montar. A montagem é o padrão de sempre. A gente vai receber o kit lá, geralmente o processador já vem plugado na placa-mãe para evitar da gente estar danificando os pininhos do socket, que é onde o processador fica acomodado, porque é uma área muito sensível. A gente quebrando um pininho, a gente já incapacita a placa-mãe, dependendo do pino que quebrar. Então o processador já vem no socket, a gente vai colocar a pasta térmica no processador e vai encaixar o CPU cooler. Feito isso, a gente vai colocar as memórias no lugar, se elas já não tiverem vindo encaixadas. E isso também é muito simples. A gente olha na memória, a gente tem um recorte no centro da memória e cada lado da memória é de um tamanho. Um lado é menor e o outro é maior. A gente vai encaixar na placa-mãe dessa forma e pronto. Não tem segredo no encaixe da placa-mãe. Vamos colocar a bateria, ligar a energia, colocar a placa de vídeo, montar no gabinete e iniciar o PC sem problemas algum, certo? Mais ou menos. E algumas configurações que é obrigatório a gente estar fazendo nos nossos kitzinhos para garantir a funcionalidade perfeita e não ter problemas. Porque o que eu vejo no Facebook Marketplace ou LX de kitzinho do pessoal vendendo abaixo do que realmente custa, por estar dedicando alguns problemas lá, falando que o PC trava depois de um tempo de uso, que o PC com um certo tempo de uso da tela azul, e é simplesmente configurações que se devem ser feitas na BIOS, mas eu não vejo ninguém falando que isso deve ser feito. Então é muito simples. Quando o PC ligar pela primeira vez, você vai ficar apertando Del ou F2. Você tem que dar uma olhadinha na tela, né? Porque vai depender da fabricante da placa-mãe em qual configuração da BIOS vai ser. Vai apertar Del ou F2 e a gente vai ter acesso a BIOS, que é um sistema de configuração inicial do PC fora do sistema operacional, como eu falei para vocês. Vamos lá na parte do CPU, né, que é o processador, e vamos na parte de Power Management da CPU, né, no gerenciamento de energia do processador. E lá no modo de energia, a gente vai colocar Custom, né, que é customizado. Lá em Turbo State, a gente vai deixar Enabled, né, vamos deixar ativado o Turbo State. Isso vai fazer com que o nosso processador atinja a frequência turbo. Lembrando que essa frequência é atingida em 1 ou 2 núcleos só, a depender da arquitetura do processador. Porém, se a gente não deixar isso ativado, o processador não vai alcançar o turbo em 1 ou 2 núcleos. E a gente vai ter um desempenho diferente do que a gente vê nos reviews em teste de outros pessoas, né, teste de outras pessoas jogando com o mesmo processador. Então é importante deixar isso ativo. Outro ponto muito interessante que você tem que deixar ativado nessa mesma aba também é lá embaixo em predefinição de uso de energia. Lá vai estar no modo Energy Efficient, a gente vai colocar no modo Performance. Feito isso, já vai garantir 100% que a gente não vai ter problemas de travamento dentro do Windows, né, do nosso sistema operacional, por problemas de alimentação do processador. Isso daí, cara, é meio que regra, tá? Se você não fizer isso, bem provável o seu kitzinho vai de vez em quando dar uma travada em funcionamento do Windows. Isso não é um problema da peça, tá? Não é um problema do kit, é mais um macete mesmo de utilização, pois, igual eu falei pra vocês, essa é uma peça remanufaturada e tem os seus trambiques, tem as suas formas de uso, por não ser uma peça mais que é revendida comercialmente por marcas conhecidas como MSI, Asus, Gigabyte, ASRock e outras marcas de placa-mãe que a gente tem aqui no Brasil e mundialmente, né? São marcas próprias da China, Huananzi, Kilsri,
Kida, Macnish, todas essas marcas compram os produtos white label de uma fábrica e remarcam com seu nome, coloca sua BIOS, faz a sua modificação, mas tudo isso tem o seu trambique na hora de realizar a funcionalidade do PC. E bom, basicamente você sabendo de tudo isso, você já está pronto para utilizar o seu kitzinho da melhor forma possível. Mas o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, considere deixar um like aí abaixo e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Agora, como de prática, vou deixar 2 vídeos bravos para vocês continuarem descomplicando as suas vidas e em seguida a mensagenzinha do nosso patrocinador. Valeu! Nos dias de hoje tudo tá muito caro, tá bastante difícil conseguir qualquer peça que a gente está procurando de hardware. E tendo isso em mente, eu compro direto várias peças usadas que tem um precinho mais em conta e que ainda oferecem um desempenho legal. Porém, por ser peças usadas e de difícil acesso, nem todo mundo consegue comprar. E com isso eu gerei um novo benefício para os nossos membros, no qual eu dou 5% de desconto por todas as vendas de hardware aqui no canal Descomplicando os Hardwares. Então um computador de R$3.000 você estaria pagando R$2.850. Isso daí é só um exemplo, né? Eu não vendo o computador completo direto, mas você sempre vai estar vendo aqui processador, placa de vídeo, memória, cooler e diversos outros componentes de hardwares muito interessante. Então se a ideia te chamou alguma atenção, dá uma olhadinha na descrição que tem mais informações.